Olá pessoal, estamos na nossa aula de número 95, estamos falando sobre o estoicismo, estamos no quarto período da filosofia antiga grega, período ético ou período humanista. Essa é a nossa última aula sobre a doutrina e o pensamento estoico. Falaremos um pouquinho também sobre o médio estoicismo e o neo-estoicismo ou estoicismo romano, mas sobre o estoicismo de maneira geral, essa é a última aula. Então falamos um pouquinho ali das características do estoicismo, falamos sobre a lógica e o pensamento dentro do estoicismo, além da teoria do conhecimento, falamos também sobre a física estoica, falamos sobre a psicologia estoica, e hoje vamos falar sobre aquilo que, de certa forma, é mais importante ou mais relevante dentro do pensamento da filosofia estoica, que é justamente a ética. A ética do estoicismo, ela ficou gravada ali por mais ou menos 500 anos, 600 anos, dentro da história da filosofia, né? Foi praticamente ali meio milênio, na verdade, que essa ética ali, ela, de certa forma, criou suas raízes, tanto ali na filosofia romana, como na filosofia medieval, e, de certa forma, conceitos relacionados, digamos assim, à ética que os estoicos introduziram como valor, dever, etc., permanecem na história da filosofia, na história da ética, até os dias atuais. Então, conforme eu já falei lá na nossa primeira aula, onde eu introduzi mais ou menos a ideia do estoicismo, já mostrei para vocês a importância do pensamento estoico dentro do pensamento ocidental. Existem, inclusive, muitas passagens bíblicas que se remetem ali ao Novo Testamento. O Novo Testamento vem um pouquinho depois ali do estoicismo. Tem o estoicismo também na época do Novo Testamento, quando ele começa a ser escrito, mas, de certa forma, o estoicismo é um pouquinho antes do Novo Testamento bíblico, e muitas questões e muitas atitudes ali que você vê no Novo Testamento remetem a atitudes estoicas, como, por exemplo, quando Jesus vira a face, após lhe darem um tapa no rosto, ele vira outra face, né, para ser batida. Isso aí é uma atitude estoica. Quando pedirem para você dar 5 passos, de 10 passos, de 100 passos, de 1000 passos, essa também é uma atitude estoica, tá? E por aí vai. Então o estoicismo ele deixa marcas profundas na história do pensamento ocidental. Então estamos na aula 95, vamos falar um pouquinho sobre a ética estoica. Deus confiou a realização e a conservação da ordem perfeita do cosmos no mundo animal a duas forças igualmente infalíveis, o instinto e a razão. Então, olha só, quando o estoicismo fala de Deus, nós já tratamos disso na física e na psicologia estoica. Os estoicos entendem Deus como a ordem do mundo. Deus é a ordem do mundo. Esse Deus estoico é um Deus imanente, não é um Deus transcendente. É um Deus assim imanente porque ele está nesse mundo. Deus é esse mundo, Deus representa esse mundo, essa ordem, e tudo isso se reduz ao corpo, conforme a gente já havia falado também, tá? Então essa ordem perfeita, necessária do mundo, essa ordem racional que os estoicos consideram a realidade, eles acreditam que foi dado, digamos assim, duas forças que fazem conservar, digamos assim, os seres que existem aqui, tá? Então, essas duas forças são o instinto e a razão. Conservação, nesse sentido assim que a gente está falando para o estoicismo, na verdade em grego significaria ali mais ou menos uma ideia de, se chama oikeoses. Oikeoses, ou conservação, ou também uma conciliação, é justamente a conservação do homem, do ser, ou do ser vivo de maneira geral, não apenas do homem, a ordem das coisas, a natureza das coisas, tá? Conforme a gente vai explicando aqui nessa aula. Então, para eles, existem duas coisas que fazem conservar, digamos assim, os seres que existem aqui nesse plano, né? O instinto e a razão. O instinto, na verdade, ele se liga mais aos animais, aos vegetais, às plantas, que tem um instinto ali nato, digamos assim, de conservação, tá? Já no homem, além do instinto, o homem também possui a razão, e a razão é justamente aquilo que vai fazer o sábio, digamos assim, se conservar no mundo a partir da virtude, a partir do dever, etc., conforme a gente vai ver aqui. O instinto, que em grego se diz hormé,
guia infalivelmente o animal na conservação, na alimentação, na reprodução e, em geral, a tomar cuidado consigo para os fins da sua sobrevivência. Então, esse instinto, que é justamente uma das ideias aí de conservação que o estoicismo traz, é o que faz os animais, as plantas, etc., e até mesmo o próprio homem, se conservar dentro desse mundo. É quase como se fosse assim, alguma coisa praticamente inconsciente que faz com que o homem conserve a sua saúde, conserve a sua razão, conserve-se, digamos assim, em tudo aquilo que vai justamente favorecê-lo, tá? Tudo aquilo que seria prejudicial ao homem, ele tenta evitar, justamente por causa desse instinto conservativo. Então o homem procura fazer coisas que vão conservá-lo, enquanto tudo aquilo que pode feri-lo de certa forma ou que pode prejudicar a sua vida, a sua existência ou de alguma forma a sua própria felicidade é algo ali que vai ser evitado, afastado. Mas é claro, vocês podem me questionar, mas pô, hoje em dia tem gente que fuma cigarro, sabe que cigarro faz mal, tem gente que usa droga, tem gente que bebe, tem gente que faz um monte de coisa errado aí, que não tá nem aí com a vida, certo? Só que a gente tem que pensar o seguinte: muitas pessoas fazem essas questões justamente por ignorância. Como assim ignorância? Um cara que fuma, ele sabe dos prejuízos do cigarro, só que na verdade ele não percebe que o que ele está fazendo ali, esse ato de fumar, beber, usar drogas, fazer qualquer coisa que prejudique a sua saúde, até mesmo na alimentação, comer comida gordurosa, um monte de coisa e tal, ele não percebe que isso aí vai colocar em xeque as principais, digamos assim, a principal maneira do homem viver aí, os principais, digamos assim, fatores que levam a uma existência feliz, tá? Então isso aí é bem complicado. Hoje as pessoas fazem mais essas coisas por ignorância. Elas não percebem que fazer tudo isso, essas coisas que não conservam, digamos assim, a sua razão, que não conservam a sua saúde, são coisas que vão prejudicar ali na sua felicidade. A razão é, por outro lado, a força infalível que garante o acordo do homem consigo próprio e com a natureza em geral. Então, além do instinto, no caso do ser humano, há ainda uma coisa que se chama razão, e é a razão que vai ser responsável por esse instinto de conservação. O sábio, pelo menos na perspectiva estoica, é aquele que justamente vai fazer todo o possível para conservar a sua vida, a sua razão, a sua existência, vai tentar tomar as atitudes mais retas possíveis para, digamos assim, não fazer nada que prejudique a sua felicidade e a felicidade da comunidade em geral. Então, a razão e o instinto são, digamos assim, duas faculdades ali que são dadas, segundo o estoicismo, ali, por Deus, ou pela natureza, ou pelo destino, para que o homem, para que os seres possam conservar, digamos assim, a sua individualidade em relação ao todo e à natureza. Lembrando que para o estoicismo, tanto o homem na sua individualidade, ele está junto com a natureza. A natureza, o mundo, Deus, etc., está tudo junto, está tudo no mesmo pacote e não é uma coisa separada. Então, o homem, quando se conserva, ele automaticamente conserva a natureza. Quando eu falo natureza, não pense, não estou falando em plantas, árvores, etc. Estou falando de natureza, a natureza do mundo, a natureza das coisas, a natureza do próprio homem, ou seja, a ordem natural das coisas. E conservar essa ordem natural, para os estoicos, é conseguir atingir a felicidade. Lembrando que, nesse quarto período da história da filosofia, nós estamos discutindo sobre justamente o que o homem faz para ser feliz. Essa quarta parte da história da filosofia, que é a filosofia helenística ou a filosofia ética, é justamente marcada ali por uma mudança social muito grande, onde aquela cidade-estado grega ela começa a desmoronar e começa a surgir um novo tipo de sociedade, um novo tipo de política e um novo tipo de, digamos assim, indivíduo começa a aparecer aqui. Aqui aparece o indivíduo, tá? E justamente esse indivíduo ele fica meio perdidão no mundo, ele não sabe o que fazer, ele não sabe mais o que seguir, ele não sabe mais no que acreditar. Então surgem essas filosofias como o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo também, e o ecletismo também, para tentar justamente responder a questão: o que eu faço da minha vida, o que eu faço da minha existência? Tanto o epicurismo quanto o estoicismo vão tentar trazer a ideia: o homem tem que ser feliz. Mas epicurismo e estoicismo diferem no que eles compreendem por felicidade, tá? A gente vai falar sobre o epicurismo na próxima aula, a gente já começa a nossa aula sobre o epicurismo. Então, de certa maneira, razão e instinto são faculdades que fazem ali, digamos assim, o homem se conservar naturalmente, fazer com que o homem se ligue com a ordem racional das coisas.
A ética dos estoicos é, substancialmente, uma teoria do uso prático da razão, isto é, do uso da razão com o fim de estabelecer o acordo entre a natureza e o homem. Então, a ética dos estoicos é justamente pautada nessa perspectiva de uma união entre o homem e a natureza. Somente quando o homem e a natureza se unem e essa união é dada pela razão, é aí que ele vai ser feliz. Se o homem não conseguir fazer essa união com a natureza do mundo, com a natureza das coisas, com a sua própria natureza, ele não vai conseguir ser feliz. Ele vai ser infeliz, vai levar uma existência pobre e vazia. Ele não vai conseguir ser feliz. Não importa o que aconteça, tudo que vai acontecer nesse mundo vai, de certa forma, afetá-lo, porque ele não consegue estar em sintonia com a realidade, tá? O estoicismo, ele acredita que algumas perspectivas que deixariam as pessoas tristes atualmente não são motivos de tristeza, conforme a gente vai falar. Por exemplo, a pobreza, né? Muita gente é triste por ser pobre, né? Todo mundo fala assim, eu queria ser rico, queria ser isso, queria ser aquilo. O estoicismo vai falar que isso aí, riqueza e pobreza, não são bens nem males, porque a pobreza vai ser só um mal se você não consegue viver de acordo com a natureza, que é essa a grande proposta deles. Você tem que entender que no mundo as coisas são assim, e o que você pode fazer? Vai ficar chorando, vai ficar triste porque você é pobre, porque você é isso, porque você é aquilo? Não. Você vai viver a tua vida e vai tentar viver da melhor forma possível. Mesma coisa, tem pessoa que tem dinheiro e é infeliz, por quê? Porque não é o dinheiro, mas é justamente a sintonia que essa pessoa tem com as coisas, que não tá legal, que não faz com que ela se sinta bem. E por aí vai. O Zenão, né, que é o fundador ali da filosofia estoica, afirmava que o fim do homem é o acordo consigo próprio, isto é, o viver segundo uma razão única e harmônica. Então, o Zenão já falava lá no início do estoicismo que o que é justamente a finalidade e objetivo do homem é conseguir viver de acordo consigo próprio, é conseguir viver segundo uma razão única e harmônica. E essa razão única é a razão do homem, a razão do mundo e a razão de Deus, tá? Sendo que Deus é a razão, é a ordem dessa existência. Então o homem tem que viver essa vida de acordo com todos esses ideais, de acordo com toda essa razão, em harmonia, essa razão una e harmônica, porque só assim o homem vai conseguir atingir a felicidade. Se ele não está em sintonia com isso, sinto muito, ele vai ser infeliz. Ao acordo consigo próprio, Cleanto, que foi ali um outro filósofo do estoicismo também, acrescentou o acordo com a natureza e por isso define o fim do homem como a vida conforme a natureza. Então, praticamente ali é mais ou menos a mesma ideia ali do Zenão, embora o Zenão fala de um acordo consigo próprio e de uma, digamos assim, de uma ideia do homem chegar a uma razão única e universal. Aqui o Zenão está falando mais de um acordo do homem que relaciona a sua vida conforme a própria natureza. A vida do homem tem que viver conforme a natureza também. Tá? E Crisipo, que foi um outro filósofo do estoicismo também, exprime a mesma coisa dizendo viver conforme a experiência dos acontecimentos naturais. Então, de certa forma, é isso que é importante ali para a ética, para o pensamento estoico. Viver conforme a natureza. Isso nos lembra bastante a filosofia e o pensamento cínico. Os cínicos também pregavam uma vida e uma existência de acordo e conforme a natureza. E não vamos nos esquecer que o fundador do estoicismo, que é o Zenão de Sítio, ele justamente foi ali discípulo de um cínico, ele foi discípulo do Crates, então provavelmente foi ali do Crates que ele tirou essa ideia de viver de acordo à natureza. Mas é claro que a filosofia cínica e a filosofia estoica são filosofias bem diferentes. Filosofia cínica ali vai viver de acordo à natureza de uma maneira radical, inclusive negando até a cultura. Não é uma coisa assim que o estoicismo faz, mas o estoicismo ele parte para uma outra ideia ali, principalmente em relação a esse destino, a esse Deus, na verdade, que é o próprio mundo, né? O cinismo parte para uma outra perspectiva, tá? Mas isso é uma outra história. Mas parece que já Zenão tinha adotado a fórmula do viver segundo a natureza. Então, de maneira geral, desde o início do estoicismo, nós vamos encontrar ali essa ideia que o homem tem que viver de acordo e conforme a natureza. E lembrando que a natureza, viver conforme a natureza, nada mais significa do que o homem usar a sua razão e conseguir se conectar com aquilo que é o mundo. É isso que é viver conforme a natureza.
E, indubitavelmente, esta é a máxima fundamental da doutrina estoica. Então, quando você pensar em ética estoica, não esqueça dessa ideia, viver conforme a natureza. E outras ideias éticas que também são importantes, que a gente vai ver aqui, como o dever, valor e a apatia também, tá? Então, a ética estoica é bem refinada, ela é bem interessante, não é à toa que ela vai durar aí vários anos, vários séculos dentro da história da filosofia, e até hoje ela apresenta questões que são muito instigantes e muito interessantes. A filosofia estoica é uma filosofia muito legal, e atualmente, no dia de hoje, parece que é uma filosofia que está meio na moda, embora as pessoas tentem só pegar aquele lado da apatia, digamos assim, da doutrina do pensamento estoico, e esqueçam que para fundamentar essa apatia, eles precisam ver o mundo como estoico, a física, eles precisam ver a física, a lógica, a psicologia, etc. Eles só querem pegar a apatia sem olhar todas as questões que fazem a apatia, digamos assim, ser logicamente aceitável dentro do sistema do estoicismo. Mas isso é uma outra história. Por natureza, Cleanto entendia a natureza universal. Então, quando se fala em natureza, de maneira geral, entende-se justamente aquilo que o mundo é, ou seja, a maneira como o mundo funciona. Crisipo, não só a natureza universal, mas também a humana, que é parte da natureza universal. Então, por natureza, o Cleanto de Assis entendia natureza universal. Já o Crisipo fala de natureza como também natureza humana. Então, ele vai fazer uma diferenciação entre a natureza humana e a natureza universal. Embora a natureza humana faça parte da natureza universal, o homem também faz parte de Deus, o homem faz parte do corpo e o homem é próprio corpo. A gente não pode esquecer disso. Não podemos nos esquecer também naquela doutrina das razões seminais, que justamente mostra que há uma semente ou um fruto que, de certa forma, gera todas as outras sementes ou gera todas as outras razões, pelo menos dentro da perspectiva do pensamento estoico. E essa doutrina das razões seminais aparecerá lá na frente de novo com o pensamento do Santo Agostinho, um dos expoentes doutores da Igreja Católica. Para todos os estoicos, a natureza é a ordem racional perfeita e necessária que é o destino ou o próprio Deus. Então, para o estoicismo, essa natureza é o mundo como ele é. E como é esse mundo? É a ordem racional perfeita e necessária, que é o destino e o próprio Deus. Viver de acordo com a natureza é viver de acordo com a ordem racional, é viver de acordo com a perfeição, é viver de acordo com aquilo que é necessário, ou seja, viver de acordo com o destino ou viver de acordo com o próprio Deus, que é a mesma coisa dentro da perspectiva do pensamento estoico. Viver de acordo com a natureza, então é usar a tua razão justamente para viver em sintonia, em harmonia com todos esses preceitos que eu trouxe aí para vocês, né? A ordem racional, perfeita e necessária, o destino e Deus. Por isso Cleanto orava assim. O Cleanto fez uma oração lá a Júpiter e a Zeus, né, que ficou bem famosa, mas ela expressa mais ou menos ali a ideia e o credo do pensamento estoico. Conduz-me, ó Zeus, e tu, destino, aonde por vós sou destinado, e vos servirei sem hesitação, porque ainda que eu não quisesse, vos deveria seguir igualmente como estulto. Então aqui já aparece a grande ideia de que há uma ordem divina, há uma ordem perfeita, e justamente o estoico é aquele que acredita que o homem tem que viver de acordo com o destino. E por mais que ele não queira viver de acordo com o destino, ele vai ser obrigado a seguir o destino. Então aqui eles usam sempre aquela alegoria da carroça e do cachorro. Tem uma carroça que vai andando e um cachorro que vai amarrado a essa carroça. Se o cachorro resiste à carroça, o cachorro vai ser arrastado pela carroça. Mas se o cachorro vai andando em conformidade com a carroça, então o cachorro não vai sofrer. Para os estoicos, isso é o destino. O destino já está escrito, o destino já está dado. Se você vive de acordo com o destino e aceita aquilo que o destino lhe traz, você vai viver de uma boa, você vai viver bem. Agora, se você vai lutar contra o destino, você justamente vai sofrer. Você vai ser o cachorro sendo arrastado. Você vai chegar no mesmo lugar, mas vai chegar ali com dor, vai chegar ali sofrendo. Ora, a ação que se apresenta conforme com a ordem racional é o dever, que em grego é katekon. A ética estoica é, pois, fundamentalmente uma ética do dever, e a noção do dever como conformidade ou conveniência da ação humana com a ordem racional torna-se
pela primeira vez nos estoicos, a noção fundamental da ética. Então aqui a gente já vai entrar no conceito, na ideia de dever, tá? Então o que é o dever? Então o dever trata-se de uma ação, o homem vai agir, e esse agir justamente vai ser de acordo com aquela ordem racional que eles acreditam que existe na realidade. Então, ora, a ação que se apresenta conforme com a ordem racional é o dever, tá? Então, o dever é justamente uma junção da ação do homem com a ordem racional. É isso que é o dever, e essa é uma das partes fundamentais da doutrina dos estoicos. A ética estoica pois fundamentalmente uma ética do dever, e a noção do dever como conformidade ou conveniência da ação humana com a ordem racional, torna-se pela primeira vez nos estoicos a noção fundamental da ética. Então, justamente aqui, a ideia de dever vai aparecer firmemente na perspectiva no pensamento estoico e vai aparecer de novo em outros pensadores. O Kant também trabalha ali uma ética do dever. É claro que a ética do Kant não se reduz ao dever, mas o dever é uma coisa muito interessante dentro da perspectiva do pensamento kantiano. Para o Kant, assim como para os estoicos de maneira geral, ser livre é seguir a lei, ser livre é seguir o dever, por mais paradoxal que isso possa parecer, tá? Efetivamente, nem a ética platônica, nem a ética aristotélica fazem referência à ordem racional do todo, assumindo como seu fundamento para a primeira a noção de justiça, para a segunda a de felicidade. Então, digamos assim, quando o Platão e Aristóteles vão falar justamente da questão ética, na ética deles, eles não usam como fundamento essa ideia, digamos assim, de uma relação entre a ação do homem e o mundo, a realidade, ou uma ordem racional do mundo e da realidade. Quando Aristóteles e Platão pensam a ética, eles estão pensando a fundamentação da ética. Platão pensa que a fundamentação da ética é a ideia de justiça. Já Aristóteles pensa que a fundamentação da ética é a felicidade. Todos os homens, de certa forma, procuram ser felizes. Já o estoicismo postula a fundamentação da sua ética justamente na ordem racional, na ordem, digamos assim, do próprio mundo. Então, agir eticamente é agir em conformidade com aquilo que o mundo é. Por isso que somente o sábio pode ser feliz na perspectiva dos estoicos, porque o sábio sabe como funciona o mundo, ele sabe como funcionam as coisas, e ele justamente vai agir de acordo com isso, ele não vai agir contra, porque agir contra é idiotice, é coisa do insensato, é coisa do estulto, né, que ele fala. O Nicolau Banhão usa o termo estulto, né, que seria uma coisa que idiota, insensato, tá? Então, acho que seria essa ideia, o sábio ele vai tentar agir de acordo justamente com esse dever, um dever que é enraizado dentro da própria ação dele. O sábio, na verdade, ele tem o dever dentro de si, digamos assim, porque ele vai tomar as melhores ações, ele não vai fazer nada ali conforme a natureza das coisas, porque ele sabe que ele não vai ganhar nada disso, ele vai só perder, porque o mundo já é um mundo destinado, ou seja, então ele vai ter que justamente agir conforme ali, justamente, conforme vai esse mundo, tá? Agir contrariamente ao mundo é justamente tomar a atitude do cachorro que está sendo arrastado pela carroça, só gera sofrimento e não vai levar a lugar algum. Ou leva até o mesmo lugar, porque aqui no caso existe destino, vai levar até o mesmo lugar, só que você vai chegar lá com maiores sofrimentos, tá? Você vai sofrer bem mais. E acho que é mais ou menos essa ideia. Se a gente fizer uma analogia disso em relação, digamos assim, a questão da morte, né? Não sei, me veio isso à cabeça agora. Se a gente for parar para pensar, o destino, acho que de toda pessoa é a morte. Se é que existe morte, né? Mas isso é uma outra história. Mas, de maneira geral, o destino de todas as pessoas é a morte. Ou seja, o fim é a morte. Mas o caminho que você vai ir para chegar à morte é o que muda. Algumas pessoas trilham esse caminho de felicidade, outras pessoas trilham na infelicidade, na tristeza, na agonia, na raiva, etc. Por quê que a gente faz caminho diferente, sendo que a gente vai chegar no mesmo lugar? Se o fim é a morte, por que não chegar lá através da felicidade, tá? Então, não sei, acho que daria para fazer até uma comparação assim, nesse sentido. Se a gente vai chegar no mesmo lugar, o estoico fala, por que eu vou fazer uma coisa que vai me prejudicar? Não, eu tenho que agir justamente conforme a natureza e não vou fazer nada que possa prejudicar minha conduta, prejudicar minha razão, ou fazer com que, de certa forma, eu saia dessa sintonia com o mundo, com a realidade. A noção de dever
não surgia no seu âmbito, e nelas dominava a noção de virtude como caminho para realizar a justiça ou felicidade. Então, dentro lá da ética, tanto platônica quanto aristotélica, justamente aquilo que conduzia a vida do homem era justamente a virtude. Aqui o estoico traz a ideia do dever, isso é diferente. Então, por mais que você tenha assim, uma ideia do dever dentro das filosofias anteriores, você até tem, aqui no estoicismo é bem claro o papel do dever e o papel da virtude. São coisas diferentes, a virtude e o dever são coisas diferentes aqui, conforme a gente vai ver. E o dever trata-se justamente dessa relação ali da ação do homem, da atitude, do que o homem vai fazer com aquilo que o mundo é. Os estoicos chamam dever aquilo cuja escolha pode ser racionalmente justificada. O que é dever? O dever, então, é tudo aquilo que tem uma justificação racional, tudo aquilo que pode ser justificado racionalmente. Das ações realizadas pelo instinto, algumas são próprias do dever, outras nem próprias nem contrárias ao dever. Então, algumas coisas relacionadas ao instinto humano, etc., vão ser relacionadas ao dever, outras não vão ter nada a ver com o dever, outras vão ser contrárias, tá? Então, vamos ver o que se trata mais ou menos disso. Ações próprias do dever são aquelas que a razão aconselha efetuar, como honrar os pais, os irmãos, a pátria e viver em harmonia com os amigos. Então, ações relacionadas, digamos assim, ao dever, que estão em concordância com os instintos, seriam justamente todas aquelas ações que parece que são lógicas, que parece que são óbvias. É claro que você tem que amar teus pais, respeitar teus pais, os teus irmãos. A pátria, aqui a gente tá, na verdade, numa situação complicada, né? Eu sou brasileiro, você provavelmente tá assistindo é brasileiro também, tá? Então, na verdade, eu vejo que tem pessoas aí de outros países que assistem meus vídeos também. Eu vejo que tem pessoas ali do continente africano também, vi que tem pessoas do México que também assistem. Mas de maneira geral, né? Aqui no Brasil, a gente não valoriza muito o Brasil, né? A gente fala assim, o Brasil é uma porcaria, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, né? Nós não temos um amor pela pátria. E pro histórico, o amor pela pátria é uma coisa lógica, uma coisa óbvia. Você tem que amar a tua pátria, você tem que defender a tua pátria. Embora os estoicos, eles, de certa forma, sejam quase assim, cosmopolitas, eles não se consideram cidadão apenas de um lugar, mas eles são cidadão do mundo, tá? Mas de maneira geral, esse amor ao mundo é uma coisa que a gente não encontra assim muito nas pessoas. Tem pessoas que odeiam, detestam o mundo, detestam a realidade. Nessa onda do Covid-19, tinha muita gente que estava torcendo para que a humanidade acabasse, né? E aí a gente para pensar assim, pô, e qual que é o amor que essa pessoa tem pelo mundo e pelas coisas, tá? Então, o estoicismo vai pregar que justamente é uma coisa óbvia, que você ame o mundo, ame a pátria, ame a realidade, ame teus pais, ame teus irmãos e ame teus amigos, respeite teus amigos também. E, na verdade, hoje a gente vive uma época que parece que isso aí caiu em desuso, né? As pessoas não valorizam essas coisas. E os históricos iam falar que justamente isso aí é uma coisa que não é viver conforme a própria natureza do mundo e da realidade. Mas isso é uma outra história. Contra o dever são aquelas que a razão aconselha a não fazer. Então, para os históricos, tudo aquilo que é contra o dever é tudo aquilo que a razão não aconselha. Então, o que a razão aconselha para eles? Amar teu pai, amar tua mãe. O que é contra o dever? É não amar teu pai, não amar tua mãe, não respeitar teus amigos, não amar teus amigos, não amar tua pátria. Então, e por aí vai, tá? E outras coisas que você sabe que a tua razão fala, não faça isso. Não faça isso que você vai se dar mal, tá? Então os estoicos vão falar que isso é contra o dever. Tem coisas que não são nem próprias do dever, nem contrárias ao dever, e são aquelas que a razão nem aconselha nem condena, como levantar uma palha, pegar uma pena, etc. Né? Aqui eu estou usando exemplos da antiguidade, de pegar uma palha. Quem que pega palha hoje? Só na roça, né? Eu morei vários anos na roça, eu sei como é que é isso. E pegar uma pena, etc. Né? Pegar uma caneta, pegar um lápis, e sei lá, por aí vai, né? Ler um livro, etc. Tá? Isso aí são ações que não são nem contra nem a favor ao dever, na verdade não tem nada a ver, porque justamente são ações que não são nem condenáveis nem aprováveis, tá? Então a razão nem aconselha nem condena esse tipo de ação. Então, dentro do dever, existem ali três perspectivas, né? A razão aconselha, né, coisas relacionadas ao dever, que vão justamente fazer bem ao homem, condena as coisas contrárias ao dever e é indiferente para questões ali que ela nem condena e nem aprova. Como nos refere Cícero, Cícero é um filósofo romano que a gente vai trabalhar um pouquinho também,
Os estoicos distinguiam o dever reto, que é perfeito e absoluto, e não pode encontrar-se em mais ninguém a não ser no sábio, e os deveres intermédios, que são comuns a todos e muitas vezes só são realizados com a ajuda da boa índole de uma certa instrução. Então, o Cícero vai falar que os estoicos também dividiam ali os deveres em deveres retos, que são a atitude perfeita, que é a atitude perfeita e absoluta, que somente o sábio vai ter, porque o sábio conhece como é o mundo, o sábio conhece a física do mundo, ele conhece a lógica do mundo, ele conhece a psicologia da alma, o sábio, ele sabe como se comportar nesse mundo, ele não vai fazer uma atitude errada, ele não vai fazer nada que vai prejudicá-lo, ele não vai fazer nada que vai fazer com que ele não se conserve. Então, acho que essa é a ideia. Essa atitude reta, perfeita, absoluta só é encontrada no sábio, esse dever reto e absoluto. Já os deveres intermediários se encontram nas pessoas, daquelas que não são sábias, daquelas que não podem ser chamadas de sábias, ou seja, são pessoas comuns, pessoas normais. E eles, de certa forma, estão dentro desses deveres intermédios, esses deveres intermediários, que na verdade não são nem condenáveis e também nem, digamos assim, aprováveis, né? Às vezes são condenáveis e aprováveis, mas de maneira geral, o que vai garantir isso é a índole e a educação do homem, ou seja, é a índole e a sua instrução. Os estoicos acreditam que a ação perfeita vem do sábio. Ou seja, então quer dizer que quem não for sábio não consegue agir de maneira perfeita? Então eles vão trazer a ideia. As pessoas não vão agir de forma perfeita, as pessoas comuns, mas elas podem agir bem, elas podem agir de maneira adequada, elas podem ser educadas, elas podem se dar bem, mas aí vai depender da educação delas, da instrução, vai depender da índole e do caráter. Mas o sábio não precisa dessas coisas, porque o sábio, ele conhece o mundo e ele justamente tem... O sábio tem o dever dentro dele. O sábio sabe justamente, ó, o sábio sabe o que fazer ali, o que fazer ali que não vai ser contra a razão, que não vai ser contra justamente a natureza das coisas. As pessoas comuns muitas vezes vão errar. São pessoas boas, tem pessoas ruins, mas as pessoas boas também estão passíveis ali de cometerem erros gravíssimos. A gente vê vários casos de pessoas ali maravilhosas que acabam fazendo ali uma burrada, uma cagada e acabam condenando a sua vida ou a vida de uma outra pessoa. Mas de maneira geral são pessoas boas, às vezes só agiram mal, agiram por burrice, por puro instinto e acabaram justamente fazendo algo que não deveriam ter feito. O sábio já não comete esse erro, tá? Esta prevalência da noção do dever levou os estoicos a uma doutrina típica da sua ética, a justificação do suicídio. O suicídio é uma questão filosófica. Já o Albert Camus, um filósofo existencialista francês, ele vai dizer que o suicídio é a questão primeira da filosofia, mas, de maneira geral, dentro da história da filosofia, muitos filósofos vão discutir a questão do suicídio. E para o estoicismo, o suicídio não é um mal. O suicídio não é uma coisa condenável. O suicídio não é uma coisa aprovável. Eles aprovam o suicídio? Não. Eles condenam? Também não. O suicídio para eles é uma alternativa, é algo que justamente vai ser algo ali que vai ser cometido por grande parte dos mestres da Estoa, ou os mestres do estoicismo, ou os mestres da escola do Pórtico. Justamente, o Sêneca é um dos filósofos que vai cometer suicídio. Se eu não me engano, o Zenão também, o criador da doutrina, vai cometer suicídio. E aí vai, né? Mas, para eles, por que eles justificam essa questão? Porque eles acreditavam justamente nessa ideia do dever. O dever é uma coisa suprema, o dever é uma coisa principal, digamos ali, e justamente seria mais interessante atentar contra a própria vida do que justamente ir contra o dever. Aqui a gente lembra muito, de certa forma ali, com certas ressalvas, o pensamento filosófico dos samurais. Os samurais, eles também ali, de certa forma, tinham uma ideia de dever, mas na verdade eles chamavam de honra. Os samurais eram guerreiros honrados e tudo aquilo que manchasse a sua honra deveria ser limpado com o próprio sangue ou com a vida. Então eles faziam aquilo que se chamava de harakiri ou seppuku, onde eles usavam ali uma faquinha com uma lâmina pequena chamada de wakizashi e eles perfuravam o ventre. E um outro samurai ali em cima dele com uma espada, geralmente decapitava a cabeça dele, ele não... Esse samurai era chamado de Kaishakunin, se eu não me engano,
E justamente essa questão aí do suicídio é uma coisa que aparece também nessa ética, nesse pensamento samurai. Um escritor maravilhoso ali do Japão, o Yukio Mishima, eu gosto muito do Yukio Mishima, ele foi considerado o último samurai e ele teria cometido ali também o harakiri, acho que na década de 90, se eu não me engano, ali também. Então, para eles, de maneira geral, para esses samurais, a honra estava acima de tudo, não pode manchar a honra. E para o estoico é a mesma coisa, não se pode ir contra o dever. É melhor atentar-se contra a vida do que justamente ferir o dever. O dever é uma coisa suprema que justamente liga o homem a Deus, liga o homem ao mundo, e atentar-se contra isso, para os estoicos, é a pior falta que poderia ser cometida. Efetivamente, quando as condições contrárias ao cumprimento do dever prevalecem sobre as favoráveis, o sábio tem o dever de abandonar a vida, mesmo se está no cume da felicidade. Então, quando o sábio chega numa situação ali, que ele justamente vai ter que deixar o dever de lado, esqueça, ele vai ter que justamente, ele vai ter que ter o próprio dever de abandonar a sua própria vida, mesmo que ele esteja numa época bem feliz, tá? O Sêneca, se eu não me engano, ele teve que se suicidar, porque o Sêneca é como se fosse o padrasto do Nero. O Nero foi imperador de Roma. E, de certa forma, o Sêneca parece que foi acusado ali por um crime que talvez teria cometido ou não, agora eu não tenho certeza, parece que não teria cometido. E mesmo assim, né, o Sêneca não se justificou e o Sêneca foi lá e acabou cometendo o suicídio, justamente porque o imperador havia pedido, né? E pro Sêneca, na verdade, era justamente ser acusado de um crime, era justamente ir contra o dever, né? O Estado não poderia passar por isso, né, para essa situação, então era muito melhor tentar contra a própria vida do que justamente ferir esse dever. Mesmo ali na maior felicidade, mesmo estando na riqueza, mesmo estando casado com um filho, com a família, tem que se abandonar a vida pelo dever, tá? Na história dos samurais é a mesma coisa. O samurai podia ser ali o samurai mais honrado, que tivesse o melhor nome, que tivesse ali o maior salário, que fosse o samurai exemplar. Ele, se tivesse que proteger a sua honra, ele teria que tirar a sua própria vida, senão isso mancharia a sua vida e a da sua família também, tá? Sabemos que muitos mestres da Estoa seguiram este preceito, que é, na realidade, a consequência da sua noção do dever. Então, o suicídio aqui aparece como justificativa, aparece como justificado, perdão, pela ideia de dever dentro do pensamento do estoicismo. Mas é claro que vão existir outras filosofias que, obviamente, vão condenar o suicídio, principalmente ali as filosofias de cunho cristão. Todavia, o dever não é o bem. Então, quando se fala na ideia de bem e mal, o dever não é o bem. O dever é justamente algo ali que vai ligar a ação do homem justamente com a ordem racional das coisas, mas o dever não é o bem. Para os estoicos, o que é o bem? O bem, na verdade, é a virtude. Dever e virtude são coisas diferentes, conforme a gente vai ver ali daqui a pouco. Mas o dever não é o bem. Tá? Dentro da filosofia de Platão, o bem, na verdade, é aquilo que origina as ideias. E a própria ética, a própria ação é pautada pela justiça, a ideia de justiça, que, na verdade, também é uma ideia ali que é originada ali pelo próprio bem. Tá? Então, o bem de certa forma, ali, o escopo é o princípio da filosofia, das ideias do Platão. Já aqui, para os estoicos, esse dever que une a ação, a ordem racional, não é o bem. Tá? O dever é apenas o dever que tem essa função ali. O bem começa a existir quando a escolha conciliada pelo dever vem repetida e consolidada, mantendo sempre a sua conformidade com a natureza, até tornar-se no homem uma disposição uniforme e constante, isto é, uma virtude. Então, o que é o bem? O bem é justamente dado pela repetição do dever. Então, o sábio é aquele que age naturalmente ali, digamos assim, de acordo com o dever. O sábio conhece o mundo, conhece a ordem das coisas, e ele tem esse dever enraizado dentro dele. Então, automaticamente ali, esse sábio vai ter esse bem. Por quê? Porque ele vai agir conforme isso, e esse bem é justamente a virtude. Então, a virtude é justamente essa ação repetida que leva ali, digamos assim, a existência do sábio. O sábio é viver. O sábio, ele tem esse dever enraizado dentro de si, porque ele tem o conhecimento, e justamente é toda essa ação, toda a postura do sábio que vai gerar esse bem. Então, o bem é uma repetição ali, digamos assim, desse dever. É uma internalização desse dever. Então, no sábio, isso aí se torna uma coisa comum, tá? É quase como se fosse respirar. O sábio respira, o sábio toma água, o sábio se alimenta e o sábio pratica o bem.
A virtude é efetivamente o único bem. Então, essa virtude, digamos assim, esse enraizamento desse dever é justamente o único bem. O dever não é bem, mas o que o dever gera é o bem. Mas só é própria do sábio, isto é, daquele que é capaz do dever reto e se identifica com a própria sabedoria, porque esta não é possível sem o conhecimento da ordem cósmica a qual o sábio se adequa. Então, pelo menos aqui o bem só pode ser aplicado ao sábio, porque o sábio é o único que vai ter o dever enraizado. Ali, o que a gente tem ali nas outras pessoas que não são sábias? Você fala assim, ah, professor, então é só o sábio que é bom? Ninguém mais é, ninguém pode atingir o bem? Os estoicos afirmam que não, as outras pessoas também podem atingir o bem, só que na verdade para você chegar nesse bem você vai ter que ter o conhecimento, então o conhecimento ele é muito importante, ele é relevante, ele é necessário justamente para você atingir esse bem. O que você tem ali, conforme a gente já discutiu, são todos aqueles deveres intermediários que a razão não aconselha nem condena, mas vai aconselhar dependendo da tua índole, do teu caráter. Então você pode ter atitudes boas, é claro, mas sem conhecimento, com certeza você também vai ter atitudes ruins. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se você é adepto da corrupção, você tem que se questionar se você realmente é uma pessoa boa, tá? Um aluno esses dias me perguntou, professor, eu sei que eu sou uma pessoa corrupta, será que eu posso me intitular uma pessoa boa? Então acho que aí vai mais ou menos dentro dessa perspectiva. A gente sabe que a gente tem defeito, a gente sabe que a gente tem falhas, e considerar, digamos assim, que nós somos pessoas do bem é uma coisa muito complicada. É claro, você pode pensar assim, a maioria das minhas ações são boas, então eu sou uma pessoa boa. Mas será que as coisas realmente funcionam dessa forma? O estoicismo ele vai fazer a divisão mostrando que não, mostrando que não. Ou você é bom ou você não é. Ou você é bom ou você não é, né? Não tem isso. Tá? Então a gente vai discutir um pouco disso daqui a pouco. Mas a grande questão é, o sábio é o único que pode praticar esse bem. As outras pessoas podem se aproximar, mas ainda não vai ser o bem, porque sempre vai ter alguma mácula, vai ter alguma coisa ali que vai, de certa forma, manchar a ação do homem. A virtude pode ter nomes diferentes segundo os domínios a que é referida. A sabedoria incide sobre os objetivos do homem, a temperança sobre os impulsos, a fortaleza sobre os obstáculos, a justiça sobre a distribuição dos bens. Então a virtude, dependendo sobre aquilo que é aplicado, ela tem nomes diferentes, mas todas são virtudes, todas são bens. A virtude pode se chamar de sabedoria, pode se chamar de temperança, que é quando você consegue controlar os teus impulsos, teus instintos. A fortaleza também é uma virtude, quando você consegue vencer os obstáculos, não se deixa abater pelos obstáculos. E a justiça é quando há uma distribuição correta dos bens. Aí é uma questão política, tá? E mesmo também uma questão familiar. O pai de família chega em casa, ele tem filhos, tem mulher, ele tem que saber muito bem como é que ele vai distribuir ali o seu tempo, vai distribuir o seu dinheiro, vai administrar ali bem como que ele vai organizar a casa, né? Não só o pai de família, mas a mãe de família também, tá? Então é tudo isso aí que tá em jogo. Mas, na realidade, existe uma só virtude, e só a possui integralmente aquele que sabe entender e compreender e cumprir o dever, isto é, só o sábio. Então, na verdade, só tem uma virtude, e só o sábio consegue agir integralmente de maneira perfeita e absoluta, porque ele tem o conhecimento de como funciona o mundo. O sábio ele não vai contra o mundo, ele não vai fazer nada que é contra a razão, ele não vai fazer nada contra aquela oikeoses ou aquela, digamos assim, conservação. Ele não vai agir mal, porque ele sabe que isso é justamente estragar a sua própria natureza. Entre a virtude e o vício não há, portanto, meio termo. Entre virtude e vício. A virtude é justamente quando você tem enraizado esse dever dentro de si, quando você consegue atingir atitudes, você consegue ter atitudes ali perfeitas e absolutas. Então isso é virtude. Já o oposto disso é vício, é o erro, é a insensatez. Então entre virtude e vício não há meio termo. Ah, não tenho meio virtuoso. Ah, eu sou meio bom. Não, eu sou meio ruim. Ah, eu sou isso, aquilo. Não. Para os estoicos, ou você é virtuoso ou você é vicioso, então não há um meio termo. Quando se trata do sábio, o sábio é virtuoso, tudo aquilo que é oposto ao sábio é vicioso. Como um pedaço de madeira ou é direito ou curvo, sem possibilidade intermédia, assim o homem é justo ou é injusto, e não pode ser justo ou injusto só parcialmente. Então não tem uma pessoa que fala assim, ah, eu sou justo, e daí vai lá e faz uma injustiça. Não, mas eu sou justo. Ah, ou eu sou injusto, e vou lá e faço uma coisa justa e falo, não, eu sou justo. Não, não tem isso, não tem meio termo. Ou é justo ou é injusto. Ou é sábio ou é louco. Ou é virtuoso ou é vicioso. Não tem meio termo, tá? Para os estoicos não existe esse meio termo.
De fato, aquele que tem a reta razão, isto é, o sábio, faz tudo bem e virtuosamente, enquanto quem é privado da reta razão, ou estulto ou insensato, faz tudo mal e de maneira viciosa. Então isso vai conforme aquilo que a gente já tem falado. O sábio age de maneira virtuosa e aquele que não é sábio, não tem sabedoria, age de maneira viciosa. Mas lembrando que existem esses deveres intermediários. Então, nós estamos ali provavelmente nesses deveres intermediários. Nós temos ali uma série de vícios, obviamente, mas nós também temos ali algumas virtudes. Mas não é a virtude integral, não é porque é só do sábio, mas a gente tá ali, né, digamos assim, no meio do caminho. Claro, não há meio termo entre virtude e vício, mas de certa forma a gente tem alguma coisa dessa de ambas, né? Mas o que nos falta é justamente conhecimento para atingir uma virtude perfeita e integral. E pois que o contrário da razão é a loucura, o homem que não é sábio é louco. Então os estoicos vão dizer isso, tá? O sábio age conforme a razão, aquele que não age conforme a razão é o doido. Então o sábio é o contrário do louco, tá? Do insensato, do estulto, digamos assim. Pode-se certamente progredir para a sabedoria. Então todo mundo pode progredir para a sabedoria. Basta você amar a sabedoria. Esse é o nome da filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. Basta você amar a sabedoria, procurar conhecer as coisas. Sair dessa atitude, digamos assim, de que, não preciso conhecer essas coisas. Por que eu quero assistir essa aula? Não, assista, aprenda, e assista outras aulas, assista tudo e leia e converse com pessoas. Tenha a mente aberta, e justamente você vai progredir para a sabedoria, tá? Existe uma possibilidade de progredir. Isso aqui é uma coisa bem interessante da doutrina do pensamento estoico. Eles acreditavam que todas as pessoas poderiam progredir para a sabedoria, tanto o homem quanto a mulher, quanto o escravo, quanto o negro, quanto o africano, quanto o homossexual, todo mundo pode progredir para a sabedoria. Isso é bem diferente ali, por exemplo, da filosofia do Aristóteles. O Aristóteles consideravam ali que somente quem tinha razão, digamos assim, eram os gregos. Todos os outros povos ali eram bárbaros. O projeto político de Aristóteles era um projeto político de dominação dos gregos sobre os bárbaros, mas esse projeto não foi adotado ali por Alexandre o Grande, que preferiu, digamos assim, uma monarquia universal absoluta, digamos assim, tá? Então acho que é mais ou menos essa a ideia. Mas de maneira geral, então os estoicos conseguem abraçar todas as pessoas dentro dessa perspectiva, tá? Se você se sente burro, fique feliz. Para os estoicos você pode atingir a sabedoria, tá? Vamos lá que a gente consegue. Como quem está submerso pela água, ainda que esteja pouco abaixo da superfície, não pode respirar como se estivesse nas águas profundas, assim aquele que avançou para a virtude, mas não é virtuoso, não está menos na miséria do que aquele que está mais longe dela. Então, para os estoicos, se você não é virtuoso integralmente, nem se chame de virtuoso, tá? Você está tão mal quanto aquele que está no vício extremo. Não tem diferença entre aquele que não tem a virtude integral e aquele que tem vício, tá? Eles estão ali no mesmo barco, digamos assim. A virtude é o único bem em sentido absoluto, porque ela constitui a realização no homem da ordem racional do mundo. Então, a virtude é um bem porque ela consiste justamente nessa materialização, nessa realização no homem daquela ordem perfeita, racional e necessária do mundo e da existência. Toda essa ordem do mundo se materializa no homem, na atitude do homem, na ação do homem, através da virtude, e isso é o bem. Por isso que é agir conforme a natureza, e isso é uma coisa boa, e isso vai levar o homem a felicidade. Este princípio levou os estoicos a formular uma outra doutrina típica da sua ética, a das coisas indiferentes ou a diáfora. Então eles elaboraram ali uma doutrina das coisas indiferentes também, justamente para tentar resolver essas questões ali, desse meio termo entre virtude e vício, e justamente para tentar entender a relação entre o homem e a ordem universal, a ordem racional das coisas. E o que são essas coisas indiferentes? Se a virtude é o único bem, só devem considerar-se bens propriamente a sabedoria, a justiça, etc., e males os seus contrários. Então vejam, se a virtude é o único bem, o que a gente pode considerar bem? Vamos considerar bem tudo aquilo que se relaciona à virtude. E o que se relaciona à virtude? Sabedoria, justiça e aqueles outros valores que eu falei, fortaleza, temperança e por aí vai, tá? Por aí vai. Então tudo isso são bens porque também fazem parte da virtude. E o que são males? O que é mal? Mal é tudo aquilo que é contrário ao bem, ou seja, mal é aquilo que é contrário à virtude. O que é contrário à virtude? O vício. E quais são os vícios? Vamos pensar, ignorância, injustiça, irracionalidade,
tá? E por aí vai, tá? Então, tudo isso aí seriam males. Então, de acordo com essa doutrina, bens são tudo aquilo que se relaciona com a virtude. Enquanto não são bens nem males as coisas que não constituem virtude, como a vida, a saúde, o prazer, a beleza, a riqueza, a glória, etc., e todos os seus contrários. Então aqui eles vão dizer apenas virtude é bem. Ó, coisas que não são virtudes não são bem. E o que não é virtude? Todo o resto. E vamos dizer, o que é todo esse resto? Ó, a vida, saúde, prazer, beleza, riqueza, glória, etc. Tudo isso não são bens. Tudo isso não são bens, tudo isso não são virtudes. A vida não é um bem, a vida não é uma virtude. Por isso que o estoicismo justifica o suicídio, porque o dever, a virtude e o bem estão acima da vida. Melhor pagar com a própria vida do que levar uma vida que não é conforme a natureza, conforme o dever. Então, para os estoicos, vida não é bem, saúde não é um bem, prazer não é bem, beleza não é bem, riqueza não é bem, glória não é bem. Logo, essas coisas, nenhuma delas podem, de certa forma, trazer a felicidade. Elas não trazem a felicidade por si só. Riqueza não faz ninguém feliz. Se você estiver feliz, a riqueza vai te ajudar a ser feliz. Agora, se você estiver triste, talvez a riqueza não preencha aquele teu vazio. Você tá entendendo? Então, essa é a ideia. Mesma coisa em relação à saúde. Tem pessoas aí que são muito saudáveis, mas se sentem mal, se sentem tristes. Então, não é a saúde que vai te fazer feliz, mas é você. É você que tem que se sentir feliz para justamente poder aproveitar todas essas coisas, tá? Beleza. Tem gente que é bonita e se acha feia. Tem gente que é feia e se acha bonita, tá? E isso não é um problema, ok? O grande problema, na verdade, é você justamente achar que beleza e feiura são coisas que vão influenciar na tua felicidade. Isso não pode influenciar na tua felicidade, porque dentro da perspectiva estoica, a felicidade tem a ver com a virtude, com o bem, que é algo que está dentro de você. Já vida, saúde, prazer, beleza, riqueza, glória, não são coisas que dependem de você, mas dependem de outro, dependem de fora, tá? A própria vida, a própria existência tua não depende de você. Você precisou de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, para você estar aí. Isso aí não depende de você, é uma coisa que veio de fora, externamente. Agora, já que isso foi dado, você tem que justamente procurar aquilo que vai te unir ao mais sagrado, né? Que no caso ali do estoicismo seria Deus, seria a natureza, a ordem racional do mundo. Por isso que muitos cristãos também têm uma atitude estoica. Quantos cristãos não preferiram a morte do que renegar a Cristo ou renegar a Deus? Pense, ó, por que uma pessoa morre pela religião? Justamente por causa disso. Por quê? Porque para elas é muito melhor negar a vida, é muito melhor negar a vida do que negar a Deus. Tem gente que fala assim, eu prefiro morrer do que negar a Deus. Então essa é uma atitude estoica, também está dentro do estoicismo. São bens, né? Não são bens nem males, todas as questões. Então é isso. Então tudo isso aí são coisas indiferentes. Essa é a doutrina das coisas indiferentes. Não são bens nem males. Ah, então são coisas para ser descartadas? Não, não são coisas para ser descartadas e eu vou mostrar por quê, tá? Essas coisas são, portanto, indiferentes. É indiferente. Na perspectiva estoica, tudo isso que eu estou falando aqui é indiferente. Menos a virtude, que é um bem. Mas, no domínio destas mesmas coisas indiferentes, algumas são dignas de ser preferidas ou escolhidas, como precisamente a vida, a saúde, a beleza, a riqueza. Então veja, os estoicos falam assim, são coisas indiferentes, mas se você puder escolher, escolha uma boa vida, uma saúde, uma beleza, se puder ficar bonito, fique, tá? E riqueza. Se puder, escolha, tá? Outras coisas não são preferidas, digamos, outras coisas são evitáveis, como por exemplo, tudo o contrário. Você pode evitar a doença, você pode tentar evitar a morte, você pode, de certa forma, como você vai evitar a feiura, né? Mas isso é uma outra história, né? Pode tentar evitar a pobreza. Como que eu vou evitar a pobreza, né? Tentando de repente melhorar a tua vida, a tua existência, tentando não gastar dinheiro com aquilo que é supérfluo. Se alimentar bem, você vai gastar menos dinheiro ali com lanche, com pizza, com x-bacon, etc, tá? Vai comprar coisa ali boa. E justamente isso vai melhorar a tua saúde também, tá? Então os estoicos falam, essas coisas são indiferentes, mas são preferíveis. Se você puder escolher uma saúde ao invés de doença, escolha a saúde, é óbvio. Se puder escolher entre a riqueza e a pobreza, escolha a riqueza. E por aí vai. Então eles falam isso. São coisas indiferentes, mas você pode levar a tua vida com elas, tá? Mas não são elas que vão te trazer a felicidade.
Existem, pois, além dos bens, que são a virtude, outras coisas que não são bens, mas que, todavia, são também dignos de ser escolhidos. Então, todas essas coisas ali que eu falei são dignas de serem escolhidas. Tem coisas que são dignas de serem evitadas. Evitem coisas que vão acabar com a tua vida. Evitem coisas que vão fazer você ficar triste e infeliz. Procure coisas que são favoráveis à tua conservação, aquela oikeoses. Você tem que procurar se conservar, se manter. Procure coisas que vão te conservar. Não procure aquilo que vai te destruir, te desgastar, tá bom? Tudo isso é indiferente. Para o estoico isso é indiferente. Mas, se puder escolher, escolha coisas boas, tá? Escolha coisas favoráveis. E para indicar o conjunto dos bens e de tais coisas, os estoicos utilizaram a palavra valor, que em grego é axia. Ou seja, o que é esse valor? Justamente é todo o conjunto desses bens, é todo o conjunto dessas coisas que são preferíveis em serem escolhidas, tudo isso são valores. Então escolha esses valores, escolha essas coisas que são favoráveis para você. Valor é, portanto, todo contributo para uma vida conforme a razão, ou em geral, aquilo que é digno de escolha. Valor é aquilo que justamente é digno de escolha, é tudo aquilo que vai ajudar na tua conservação, com a tua existência, com a tua vida, é tudo aquilo que vai te ajudar a se conectar com o mundo, com a natureza, com Deus, etc. É tudo aquilo que vai exercitar a tua virtude, que é o teu único bem, é tudo aquilo que vai justamente fazer você exercitar esse dever, é tudo aquilo que vai te levar à sabedoria. Então, procure esses valores que agregam, tá? Tudo aquilo que não agrega não é valor, tá? É desvalor ou qualquer outra coisa, tá bom? Então é isso, procure coisas favoráveis. Com esta noção de valor, fazia o seu ingresso na ética um conceito que devia revelar-se de grande importância na história dessa disciplina. Então o valor é uma coisa importantíssima, uma coisa relevante dentro da história da ética e nunca mais abandona, e aparece justamente aqui com os estoicos. Valor aparece aqui justamente como todas essas coisas que são dignas de serem escolhidas, ou seja, ações e atitudes que justamente vão ser voltadas para coisas indiferentes, mas que são dignas de serem escolhidas, que justamente vão levar à conservação da sua vida e da sua existência. Faz parte integrante da ética estoica a negação do valor da emoção, pathos. Dentro da perspectiva estoica, também há uma coisa muito importante, que é a ideia de apatia, que é, digamos assim, a negação total do valor da emoção. O que é a emoção dentro do pensamento e da filosofia estoica? O que é a emoção? Efetivamente, ela não tem qualquer função na economia geral do cosmos, que providenciou de modo perfeito na conservação e no bem dos seres vivos, dando aos animais o instinto e ao homem a razão. Então, dentro da física e da psicologia e também da lógica estoica, o homem é dotado de instinto e de razão, nada mais além disso. O que vem além disso, que é a emoção, é uma coisa que não contribui em nada para a existência do homem. A emoção está ligada aos sentimentos. O que é emoção? Emoção é aquilo que está ligado aos sentimentos. Então os estoicos são apáticos. Eles procuram justamente a negação dessas emoções. A emoção pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Tá falando na minha perspectiva, tá? A emoção, você pode ser feliz. A emoção, você pode ser alegre. A emoção, você pode estar emocionado negativamente, você pode estar triste, tá? Então é isso, os estoicos vão negar tanto a tristeza quanto a alegria. Eles negam, eles são apáticos em relação a isso, tá? Porque para eles a emoção é uma coisa que veio exterior ao homem. Ao homem foi dado instinto e razão. A emoção é uma coisa que vem de fora e é uma coisa que só atrapalha a existência do homem, tá? Somente, então, o instinto e a razão vão ajudar na conservação do homem, e é isso que ele precisa. A emoção não ajuda em nada disso, a emoção só vai atrapalhar. Pelo contrário, as emoções não são provocadas por forças ou situações naturais. Então a emoção, para os estoicos, não é algo natural, não tem nada a ver com a natureza. O que tem a ver com a natureza é instinto e razão. O que são emoções? São opiniões ou juízos ditados pela ligeireza, por isso fenômenos de estutícia, ou seja, insensatez, e de ignorância, que constituem julgar saber o que se não sabe. Então a emoção é aquilo que justamente é um olhar errado, é um olhar mau para a realidade. A emoção é uma espécie de julgamento insensato sobre as coisas. Quando você está em um estado alegre, você justamente vai ter atitudes, você vai fazer coisas. Quando você está triste, você também vai ter atitudes, você vai fazer coisas.
Quando você está bêbado, você vai fazer coisa que você não faria quando você está são, tá? E você tenta justificar isso. Mas a grande questão é que você não está usando a razão, você está fora da razão e você está sendo motivado pelos sentimentos. Você faz as maiores cagadas motivados pelo sentimento, pelo menos dentro da perspectiva do pensamento estoico. É claro, outros filósofos vão justamente mostrar que, né, por exemplo, Nietzsche vai mostrar que a emoção é mais importante, mais relevante que a razão ainda. A razão é importante, né? Mas o Nietzsche vai mostrar lá o valor da emoção. E tem muitos filósofos ali que vão criticar essas ideias ali, desses filósofos antigos que valorizam mais a razão do que a emoção. Vão falar que a emoção também é importante. Mas aqui dentro do pensamento estoico, por enquanto, a emoção é uma coisa negativa. A emoção é uma coisa que não tem nada a ver com a natureza do homem e só vai atrapalhar. A emoção é uma coisa que te faz ter um olhar errado sobre o mundo, sobre as coisas, te faz ter atitudes que você não teria se você usasse a cabeça. Se você usasse a cabeça, você não ficava com esse menino, você não ficava com essa menina. Você pensa assim, ah, mas ele é bonito, ela é bonita, ele tem um cheiro tão gostoso e tal, né? E vai motivado pela emoção e só se ferra, tá? Se tivesse usado a cabeça, você não iria, tá? Então acho que essa é a ideia. A emoção faz com que você tome atitudes que você não tomaria de maneira natural. Ou seja, você vai contra o dever, vai contra a virtude, vai contra o bem. Os estoicos distinguiam 4 emoções fundamentais, as quais reduziam todas as outras. Então, os estoicos fizeram também uma redução ali das emoções, mostrando que elas se dividem em 4 partes. São 2 originadas pelos bens presuntivos, que são o desejo dos bens futuros e a alegria dos bens presentes, tá? Então, bens presuntivos seriam todos aqueles bens, de certa forma, que são desejados, que são objetos do desejo, são todos aqueles bens ali que, de certa forma, são apreciados, tá? E esses bens, de certa forma, eles produzem o desejo, né, dos bens futuros e a alegria dos bens presentes. São 2, então, emoções, digamos assim, originadas ali por uma vista, por uma visão da realidade. Tem 2 emoções originadas pelos males presuntivos, ou seja, por tudo aquilo que você quer justamente afastar. Ou seja, o temor dos males futuros e a aflição dos males presentes. Então veja, se a gente vai parar para pensar, os estoicos estão certos dessa perspectiva. Muitas pessoas hoje sofrem de ansiedade. Por que elas sofrem de ansiedade? Porque elas ficam pensando no futuro, elas ficam esperando alguma coisa maravilhosa do futuro e ficam ansiosas. Ou às vezes esperam um futuro horrível e horrendo e ficam ali ansiosas também. Então essa ansiedade pelo futuro gera algo ruim no presente hoje, tá? E da mesma forma, também a maneira como nós vemos o presente hoje, atualmente, também é motivada ali pela emoção, também vai nos trazer males, tá? Então o desejo e o temor são coisas que se relacionam ao futuro. O desejo é uma coisa positiva, é um valor positivo, é uma emoção positiva. O temor é uma emoção negativa, mas de certa forma para os estoicos toda emoção é negativa. Mas tanto o desejo é ruim, quanto o temor também são ruins, tá? Alegria, para os estoicos também é ruim e a aflição também é ruim. Pior ainda, tá? Pior ainda. Mas para eles essas emoções aí mais atrapalham do que ajudam o ser humano na sua jornada. A 3 dessas emoções, e precisamente ao desejo, à alegria, ao temor, faziam corresponder 3 estados normais próprios do sábio, isto é, respectivamente a vontade, a alegria e a prudência, que estão estados de calma e de equilíbrio racional. Essas emoções aparecem no sábio, mas não como emoções. Nas pessoas comuns, por exemplo, você tem desejo, alegria e temor. Então, o temor é como se fosse uma espécie de medo. No sábio, você tem uma replicação desses 3 sentimentos, mas de forma racionalizada, de forma racional. O desejo aparece ali como vontade. Desejo é uma coisa irracional. A vontade não. Vontade é uma coisa ali ditada pela razão. A vontade é uma coisa que vai guiar o sábio justamente para ele tomar uma atitude, para ele desejar aquilo, né, que justamente vai fazer bem a ele, vai fazer bem a sua conservação. O desejo é algo meio irracional, tá? Tanto na pessoa comum quanto no sábio é uma espécie de alegria. Mas a diferença é que na pessoa comum há uma alegria ditada pela emoção, ela fica alegre por uma coisinha boba que acontece ali, exterior a ela, e o sábio não. Ele é alegre pelo próprio fato de ser ele não precisa de nada, ele tá alegre por ser ele não precisa de uma coisa de fora, ele não precisa de alguém elogiando ele não precisa ganhar um carinho, ele não precisa que a sorte ele sorria para ele, não, o sábio já tá alegre, ele não precisa dessa alegria dada pela emoção, ele tem uma alegria da razão.
E o temor, que digamos assim, é um medo, né, ali na pessoa emocional, digamos assim, nas pessoas comuns, que são ditadas pela emoção, o temor é uma espécie de medo que trava a pessoa. No sábio, não. No sábio, isso aí é prudência. O sábio é prudente, ele não teme, ele é prudente, ou seja, ele vai pensar e ele vai tomar a melhor atitude. O prudente é aquele que, diante de várias opções, toma sempre a melhor atitude, faz sempre a melhor escolha. Por mais que ele possa perder hoje, no amanhã ele está ganhando. E de maneira geral, se ele ganha no amanhã, ele está ganhando em todo o contexto também. Nenhum estado normal corresponde, pelo contrário, no sapiente, aquilo que é aflição para o estulto. Ou seja, o sábio tem tudo isso como atividade normal, atividade racional, enquanto ali no insensato, ele nem tem essas emoções nem pertencem a ele, porque às vezes ele está alegre, às vezes ele está triste, às vezes ele teme, às vezes ele tem medo. Essas emoções nem pertencem a ele, enquanto o sábio, ele pela razão, consegue, de certa forma, emular essas emoções. Não é emoção, é algo ditado ali pela própria razão. Então, o sábio não precisa de uma coisa exterior para ser alegre, ele é alegre por si só. O sábio é prudente, ele usa a vontade, ele não usa o desejo, tá? O sábio é diferente. Efetivamente, para ele não existem males de que deva doer-se, dado que conhece a perfeição do universo. Então, o sábio não tem nada que faça ele sofrer, faça ele ficar triste, porque ele conhece a lógica do mundo. Ah, mas e se morrer alguém da família dele? Por que o sábio vai ficar triste com a morte, se a morte é fenômeno natural? Você fica triste quando a laranja cai do pé? Você fica triste quando o cachorro faz sua necessidade na rua? Não, isso é tudo natural. Você fica triste quando troveja, quando cai um relâmpago do céu? Você fica triste quando chove? Não, porque isso é natural. E a morte também é natural. E o sábio sabe disso, então ele não se preocupa, ele não tá nem aí, tá? Ele olha essas coisas, ele fala, isso não é nem bem, isso não é nem mal, isso não é nada. A única coisa que é bem é virtude. Então o resto aí não é absolutamente nada. As emoções são, portanto, verdadeiras e típicas doenças que afetam o estulto, ou seja, o insensato, mas de que o sábio está imune. Então, o sábio está imune de emoções. O sábio consegue justamente afastar essas emoções, que são coisas maléficas na perspectiva dos estoicos. Enquanto as pessoas comuns estão perdidas nas emoções, hoje ela está alegre, mas ela não consegue segurar a alegria, daqui a pouco vem a tristeza, ela não consegue segurar a tristeza, daqui a pouco vem uma outra coisa que ela não sabe, e ela fica ansiosa. É isso que é a pessoa ansiosa, é a pessoa que não sabe ele justamente controlar os sentimentos, porque uma hora vem uma coisa, uma hora vem outra, uma hora vem isso, vem aquilo, ele não sabe o que vai vir, e ele fica justamente nisso, tá? E o sábio não, o sábio é aquele que detém o poder, ele não espera nada do mundo, o mundo não tem nada a oferecer para ele, o que ele tem é aquilo que vem de dentro dele, tá? A condição do sábio é, pois, a indiferença a toda emoção, ou seja, a apatia. Então, o sábio, ele é apático, o sábio, ele nega as emoções, ele nega as emoções, ele é indiferente, ele sabe que a maioria das coisas são indiferentes e a única coisa que é bem realmente é a virtude. Lembrando que a apatia é um outro conceito interessantíssimo da ética estoica. Não pode deixar de conhecer a ética estoica sem saber o que é apatia. A ordem racional do mundo, do mesmo modo que dirige a vida de todo homem singular, dirige o da comunidade humana. Então, para os estoicos aqui, tanto essa ordem racional do mundo, da existência, da realidade, que dirige o comportamento do homem, também dirigem a comunidade. Veja, a ética do estoico vai mostrar o seguinte, tá? O que são aqueles deveres que eu falei que são aconselháveis, tá? Deveres naturais. Amar os pais, amar a pátria, respeitar os mais velhos. Isso aí os japoneses aplicam muito, né? Os orientais aplicam isso, respeito pelos mais velhos, a limpeza, a educação também, tá? Então, são todos valores, digamos assim, que os deveres, de certa forma, ali se inclinam, tá? Então, a ordem racional do mundo mostra que o homem, justamente, ele tem que agir conforme esses deveres, mas agir com esses deveres também é agir em comunidade. Ou seja, porque o homem e a comunidade estão ligados por essa ordem racional do mundo. Então, o homem deve agir bem para que toda uma comunidade também possa agir bem. O ideal é que, na verdade, essa comunidade consiga agir de acordo com a ordem do mundo. Os estoicos, conforme eu já havia falado na primeira aula, são aqueles que iniciam uma coisa chamada direito natural. Direito natural é uma doutrina que é vigente até os dias atuais, e a base do direito natural é justamente a filosofia, o pensamento estoico. O que o direito natural parte? Parte da premissa e de ideias de que existem leis e regras que são óbvias por si só e que elas valem mais
que as regras e leis criadas pelos homens, ou seja, o direito positivo. Então, por exemplo, numa situação em que você, por exemplo, vai, sei lá, arriscar a vida da tua mãe, do teu pai, o direito natural obviamente impede isso. Ele vai falar, não, isso é contra qualquer coisa natural e contra teu pai, contra tua mãe, quando arrisca a vida deles, por exemplo, não, isso é contra, não tem como. A ordem natural das coisas não admite isso. Então, o direito natural é uma doutrina que vai colocar a natureza anterior ao direito positivo. Porque existem leis do direito positivo que vão lá contrariar, digamos assim, os direitos naturais, né? O direito, digamos assim, natural. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, a pena de morte é uma coisa que vai contra o direito natural, porque o direito natural vai mostrar que a vida humana deve ser preservada, é lógico que a vida humana deve ser preservada, mas o direito positivo vai dizer, não, você tem que ter pena de morte, porque a gente tem que proteger a sociedade dessas outras pessoas, mas o direito positivo não percebe que o que cria ali um assassino, um estuprador, etc., é a própria sociedade ou a própria comunidade. É claro, estou falando dentro de uma perspectiva sociológica agora, mas essa é uma postura imparcial. Estou falando aqui é imparcial, porque existem outras perspectivas que falam que um estuprador ou um assassino não é dado pela sua postura social, mas dado pela sua natureza. Mas isso é uma outra história. Mas o que eu estou querendo trazer aqui? Os estoicos, então, são pais, digamos assim, desse direito natural, porque eles são os primeiros a mostrar que no mundo há uma ordem racional, há algo que é Deus, que é justamente essa ordem, que vai ditar as regras e vai mostrar justamente o que deve ser seguido de maneira óbvia, que você não tem nem que questionar. Olha só, imagine você bater no teu pai, bater na tua mãe, isso é uma coisa que nem passa pela tua cabeça. Por quê? Porque isso vai contra a natureza, isso vai contra a natureza, você não faz isso, tá? Você não faz essas coisas, ok? Aquilo que se chama justiça é a ação nesta comunidade da própria razão divina. Então a justiça, pelo menos dentro da perspectiva de Platão e Aristóteles, é a ideia, digamos assim, o conceito que vai justamente nortear a ação dos homens em comunidade. A política é aquilo que tem que seguir uma justiça. A política trabalha e opera com a ideia de justiça, enquanto a ética trabalha com a ideia de felicidade. Os estoicos trabalham também essa ideia de que a justiça é a ação da, digamos assim, da comunidade, é quando a comunidade age de acordo com a razão, com a ordem divina, tá? Então, quando a comunidade segue a ordem divina, assim como o homem segue a ordem divina também, tá? A ordem do cosmos, tanto a sociedade quanto o homem vão sair ganhando. Mas se a sociedade não segue a ordem divina, a ordem racional do mundo e das coisas, e nem o homem, nenhum deles vai conseguir chegar à felicidade e nem à justiça. A lei que se inspira na razão divina é a lei natural da comunidade humana. Então é uma lei que se inspira, digamos assim, na lei divina. A lei da comunidade humana se inspira na lei divina. Isso aí é o mesmo quase que dizer que a política da Idade Média, ou a teocracia medieval, ali católica ou cristã, apoia o direito positivo nas leis da Bíblia, digamos assim, que eles consideram leis naturais, tá? Então, o direito ali cristão vai se pautar na Bíblia, obviamente, então eles acreditam que o direito positivo segue as leis divinas. Aqui no estoico é a mesma coisa, as leis da comunidade devem seguir as leis divinas, embora os estoicos não sejam cristãos, tá? Uma lei superior à reconhecida pelos diferentes povos da Terra, perfeita, portanto, não suscetível de correções ou melhoramentos. Então, se as pessoas seguissem essa lei, essa lei dada pela ordem divina, essa lei dada pelo cosmos, digamos assim, essa lei universal, teríamos uma comunidade muito melhor de pessoas, enquanto digamos assim, as pessoas agiriam ali de acordo a pensar na conservação de si e na conservação do próximo também, e não agiriam de forma egoísta, digamos assim, de forma a prejudicar as outras pessoas visando os bens próprios, né? Que é justamente a maneira como a nossa sociedade se conduz. Nós vivemos numa sociedade que incentiva justamente a concorrência, que incentiva, digamos assim, uma oposição entre as pessoas. Eu, para passar no vestibular, eu tive que tirar a vaga de alguém. Então, a nossa sociedade, ela justamente ela propõe essa concorrência. Para você ganhar dinheiro no YouTube, você tem que torcer que o teu conteúdo seja melhor que de um outro canal. Mas se você ganhar, o outro canal vai perder. E por aí vai. Para você conseguir uma vaga naquele emprego, uma outra pessoa vai ter que perder o seu emprego. Para você conseguir uma vaga na UTI, uma pessoa vai ter que morrer, tá? Ou se curar, tá? Qualquer uma dessas opções. Mas pensa, você tem que pensar que uma pessoa vai ter que morrer para você ocupar aquela vaga. É uma coisa triste, mas as pessoas pensam assim. Então a gente deveria seguir uma lei divina, uma lei baseada na ordem cósmica, assim de acordo com a filosofia e o pensamento estoico.
Cícero, numa página famosa, exprimia assim o conceito desta lei. Por certo, existe uma verdadeira lei, a da reta razão, conforme com a natureza, difundida entre todos, constante, eterna, que com o seu mandado convida ao dever e com a sua proibição dissuade do engano. O Cícero é um filósofo eclético lá, filósofo romano, e os romanos vão justamente trabalhar muito com essa questão da lei natural, e eles tiram tudo isso do estoicismo. Então o próprio Cícero está falando aqui que existe uma lei que é dada pelo uso reto da razão, ou seja, enquanto nós somos homens, mulheres e tal, somos seres humanos, nós temos o uso dessa razão, então nós temos essa lei natural dentro de nós, porque essa lei é uma lei divina, uma lei sagrada, está dentro de todo mundo. Nós sabemos, se a gente olhar dentro de nós, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Uma criança, quando faz algo errado, ela procura esconder, porque ela sabe que aquilo é errado. Dentro dela, ela sabe que é errado, mas ela procura esconder. E muitas vezes também você faz uma coisa errada, você sabe que aquilo é errado. Você age mal, você é corrupto, você sabe que você é corrupto. Então essa é a ideia dentro do estoicismo, seguindo essa ideia da lei natural, do direito natural, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não vem falar que você não sabia porque você sabia. É claro, existem coisas mais complexas, que daí você pode realmente não saber, mas isso é uma outra história. Mas coisas mais simples, que você depende ali, por exemplo, da razão, a razão é comum a todos, ou seja, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não será diferente em Roma ou em Atenas, ou hoje ou amanhã, mas como única, eterna, imutável lei, governará todos os povos em todos os tempos. Então, seguir essa lei natural, não importa a época, a gente está falando aqui do século IV a.C., e veja, essa ideia vale até hoje, e provavelmente vai valer até o resto da vida. Justamente por quê? Porque, pelo menos dentro da perspectiva estoica, existe alguma coisa ali dentro do homem, do ser humano, que ele sabe justamente delimitar, é o que a ética chama de senso moral, ele sabe delimitar o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, tá? Se ele diz que não sabe, provavelmente ele está mentindo, a não ser que realmente a situação seja muito complexa. Então acho que essa é a grande ideia da citação aqui do Cícero. Em todo lugar, Atenas, Roma, no Japão, na África, no Brasil, na favela, no Senado, na Alphaville, na praia, em todo lugar, em todo canto, lá na tribo indígena, há um uso da razão. Todo mundo tem a razão, todo mundo tem uma razão e sabe justamente determinar o que é esse certo e o que é esse errado. E poderíamos fundar uma comunidade justamente baseada nessa razão, nesse direito natural, que seria a comunidade, que digamos assim não seria diferente, nós seríamos todos uma irmandade, porque nós agiríamos de acordo com a natureza do mundo, a natureza do cosmos, a natureza do universo, a natureza divina. Esses conceitos constituirão a base da teoria do direito natural, que por muitos séculos foi um fundamento de toda a doutrina do direito. Então foi o que eu já trouxe aqui. Doutrina do direito natural tira todo esse pensamento da filosofia do estoicismo, da filosofia do pensamento estoico. E até hoje o direito natural aí, ele é muito estudado e muito debatido. É uma área bem interessante do direito. O direito, na verdade, é muito interessante, o direito é maravilhoso. Se a lei que governa a humanidade é única, una é a comunidade humana. Então é uma única lei que governa todo mundo, todo o universo, toda a humanidade. Portanto, só existe uma comunidade humana. E aí que está o cosmopolitismo do estoicismo. E essa também é uma atitude muito próxima da filosofia do pensamento cínico. Os cínicos também têm essa ideia. Os cínicos se dizem que não são cidadãos da pátria, mas eles são cidadãos do mundo, eles são cidadãos do cosmos. E justamente isso que é ser cosmopolita, é ser um cidadão do cosmos. Por quê? Porque é uma única natureza humana. Eu não sou diferente do japonês, eu não sou diferente do grego, eu não sou diferente do gay, não sou diferente do homossexual, não sou diferente da mulher, não sou diferente de ninguém, tá? Falando de perspectiva natural, não sou diferente dessas pessoas. Mas por que que a sociedade nos faz ser diferente? Por que que às vezes nossas ideias nos fazem ser diferente, tá? Então acho que é mais ou menos isso. Então para os estoicos, como a lei universal guia todo mundo, todo o universo, logo ela guia todas as pessoas. Então todas as pessoas fazem parte, digamos assim, dessa pátria divina. O homem que se conforma com a lei é cidadão do mundo, ou seja, um cosmopolita, e dirige as suas ações segundo o querer da natureza, conforme o qual todo o mundo se governa. Então, o homem que segue, digamos assim, essa lei, ele é um cidadão do mundo. E ele vai dirigir suas ações segundo aquilo que a natureza quer, ou seja, ele vai usar o dever, ele vai justamente usar ali as suas ações e atitudes em conformidade com a natureza, que é o tema da nossa aula de hoje que a gente está falando, tá?
Por isso, o sábio não pertence a esta ou aquela nação, mas à cidade universal na qual todos os homens são concidadãos. Então, os estoicos não são cidadãos do mundo. Então, quando eles falam em amor à pátria, eles não estão pensando no amor a Roma, não estão pensando no amor à Grécia, mas estão pensando no amor a esse mundo, a essa existência, porque tudo isso aqui faz parte de Deus, tudo isso é Deus, tudo isso é corpo, tudo isso segue a sua ordem perfeita e necessária. Nessa cidade não existem livres e escravos, mas todos são livres. Para os estoicos, então, não existem escravos naturalmente. O Aristóteles defendia, digamos assim, uma escravidão natural. Ele acreditava que os outros povos que não eram gregos, eles poderiam naturalmente ser escravos. Então ele, de certa forma, justificava a escravidão. Os estoicos não. Os estoicos vão partir da ideia de que nessa cidade universal não existem pessoas livres e não existem escravos, tá? Não existe rico, não existe pobre. Mas como assim? O que eles estão querendo dizer com isso? Para os estoicos, a única escravidão natural é a do estulto, ou seja, do idiota, do insensato, enquanto não se determina em conformidade com aquela lei que é a sua própria natureza e do mundo. Então, para os estoicos, a única escravidão que existe é a escravidão da ignorância. Mesmo o rico que se acha que é livre, pode ir para qualquer lugar, ele não é livre. Somente é livre aquele que age de acordo com a natureza. Aquele que não age de acordo com a natureza, age de acordo com as emoções, por exemplo, ele é preso, e esse é escravo, esse é o único escravo que existe. Vejamos dois exemplos emblemáticos do estoicismo que eu vou tratar aqui, o filósofo Epiteto, que foi um escravo, e o Marco Aurélio, que foi um imperador romano. O Epiteto foi um filósofo escravo, e justamente por ser escravo ele não levava uma vida triste, e também não levava uma vida feliz, porque ele era estoico, ele acreditava que aquela situação não determinava o seu ser, aquela situação não determina quem ele é naturalmente. E o Marco Aurélio da mesma forma, por mais que ele fosse o imperador de Roma, isso não significava que ele justamente porque tinha poder, ele tinha dinheiro, significava que ele era feliz, nem triste. Então ele vai justamente tratar dessa questão na sua obra Meditações, em que ele vai dizer que todo esse dinheiro aí não é suficiente para ele, por exemplo, salvar a vida daqueles amigos, daquelas pessoas que ele ama, e acho que seria mais ou menos essa ideia. Ele não é feliz e nem triste por ser imperador, assim como Epiteto não é triste nem feliz por ser escravo, porque tanto para eles, ser imperador e ser escravo são coisas que não existem. O que existe é ser livre e ser escravo, mas ser livre é ser sábio, ser escravo é ser ignorante. A escravatura imposta pelo homem sobre o homem, para os estoicos, não passa de malvadez. Ou seja, a escravidão que o homem exerce sobre um outro homem, como por exemplo os brancos exerceram sobre os negros, e até mesmo a escravidão começa lá com os negros escravizando os próprios negros, porque os negros, lá os antigos africanos, tinham uma ideia de propriedade privada do corpo, eles viam o próprio corpo como uma propriedade privada, e essa é uma questão filosófica ali, que a filosofia africana vai trabalhar também, não vou entrar em detalhes em relação a isso, e eles mesmos, de certa forma, faziam ali a escravidão, mas é claro que isso aí atingiu uma marca muito maior quando os brancos começaram a escravizar os negros também. E para os estoicos, isso é ser malvado. Isso é ser malvado. Fazer esse tipo de escravidão é uma questão do homem ali, o homem ser baixo, o homem ser vil. Mas, de maneira geral, tal coisa não existe, tá? Porque a única escravidão que existe é a da ignorância, certo? Então é isso, pessoal. Terminamos aqui nossa aula sobre os estoicos, falamos um pouquinho ali sobre a filosofia, o pensamento estoico, falamos sobre a lógica, falamos sobre a física, a psicologia e agora a ética. Ainda não acabou nossas considerações sobre o estoicismo, nós vamos falar mais para frente, porque nós estamos seguindo aqui a linha histórica da filosofia helenística. Agora a gente vai falar um pouquinho do epicurismo, vamos falar também do ceticismo e do ecletismo, e mais tarde a gente vai falar um pouquinho ali do médio estoicismo e do neo-estoicismo ou do estoicismo romano. Próxima aula a gente vai entrar e falar um pouquinho então da filosofia do pensamento epicuísta, que de certa forma tem muitas ideias ali parecidas com a filosofia estoica e também tem preocupações que são semelhantes aos estoicos. Por exemplo, o epicurismo também procura uma maneira de ser feliz. Como ser feliz nesse mundo que está se desintegrando, como ser feliz nesse mundo que é um caos, digamos assim. Tá? Então os estoicos dão a sua resposta. Para você ser feliz aqui, você tem que ser sábio, tá? Tem que ser indiferente, tem que perceber que existem coisas indiferentes, tem que ser apático às emoções e tem que agir conforme a razão, conforme a natureza. Mas, de certa forma, é justamente procurar pregar ali o dever, enraizar o dever dentro de si e agir conforme a virtude para conseguir
atingir o bem, tá? O epicurismo vai partir de uma outra ideia. Por epicurismo ali, o valor que vai nortear a ação é o prazer, mas sobre isso a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Uma outra coisa que é semelhante também entre o epicurismo e o estoicismo é a concepção material do mundo. Os epicuristas acreditavam que o mundo era formado por átomos. Já os estoicos acreditam que o mundo também é corpóreo, é corpo, mas formado por aquilo que eles chamam de razões seminais. Mas por hoje é só. A gente vai continuar falando aí dessas filosofias conforme for passando o tempo, tá? Acompanhem lá também a nossa Contra-História da Filosofia, onde eu trago autores esquecidos, autores que foram deixados de lado ali propositalmente ou não, uma Contra-História da Filosofia ali que será em 1800 e poucas aulas, a partir da obra do Michel Onfray. Acompanhem também ali uma leitura que eu estou fazendo da obra, uma breve história da filosofia do Nigel Warburton também, que eu vou trabalhar 52 filósofos ali, do início da antiguidade até a contemporaneidade. Agora eu vou falar do epicurismo, inclusive, vou falar do estoicismo também. E é isso, tá? Acompanhe as outras séries aí do nosso canal. E se puder também, compartilhe, curta. E se puder também fazer uma doação pro canal, a gente agradece aqui, porque o nosso trabalho é árduo, né? Eu faço todos esses vídeos aí nas horas vagas e tal, né? No meu momento de lazer. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro.